As supernovas podem causar grandes danos aos planetas próximos, sendo consideradas possíveis causadoras de eventos de extinção. Betelgeuse está longe o suficiente para não causar dano nenhum? Será que estamos seguros aqui da Terra? Neste vídeo eu quero compartilhar possíveis consequências sobre essa supernova e quais danos poderíamos enfrentar aqui da Terra. Seria o fim de toda a vida? Estaríamos diante de um cumprimento profético? De acordo com as profecias bíblicas, os eventos astronômicos servirão como sinais de acontecimentos que enfrentaremos aqui na Terra e que isso se trata de uma fase que envolve a vontade absoluta de Deus e o cumprimento de sua palavra. A Bíblia não deixa evidente que haverá uma extinção absoluta pelos céus. Haverá danos, mas não uma extinção total. Por isso é preciso cautela. Sinais nos céus é mais apropriado. As observações astronômicas estão sempre atreladas aos das religiões. Mesmo que possuímos um amplo conhecimento do cosmos, em nossos dias ainda compreendemos muito pouco sobre ele. Os olhos da fé sempre buscaram compreender a magnitude do cosmos, atribuindo isso ao seu ponto de vista teológico. Nós aqui do canal não fazemos diferente, pois acreditamos que tudo está relacionado a Deus, ainda mais quando se trata do cosmos. Um grande sinal do céu como uma supernova seria visto por todos, inclusive pela comunidade religiosa. Ou não? Sempre há crítica quando se trata dessa questão. Tem pessoas que acreditam que os crentes fecharão os olhos para um sinal visto do céu até mesmo durante o dia, como se não fosse nada. A verdade é que, apesar de sabermos como o universo de certa forma, de certa maneira funciona, ainda assim conhecemos muito pouco. E qualquer previsão que façamos sobre ele pode não ser preciso o suficiente para afirmar com exatidão. Aqui no canal já abordamos a ideia de que a supernova Betelgeuse pode estar atrelada a profecias bíblicas. Nem todas as pessoas são providas de conhecimentos astronômicos. Grande parte das pessoas se comunicam com suas posições de fé. Eu super concordo, acredito que a fé tem contribuído bastante, assim como também a ciência. Eu digo isso por opinião, sei que nem todas as pessoas compartilham dessa ideia. Uma supernova a 642,2 anos-luz de distância poderia nos atingir? Segundo os dados científicos, não. Uma supernova a 50 anos-luz de distância, sim, seria fatal. Mas, contudo, como podemos ter certeza se ainda nunca vimos uma supernova antes? Sabia que uma supernova nunca foi vista? Alguns defendem a ideia de que nunca houve uma supernova antes do universo. A verdade é que se o universo é jovem, segundo a teoria do criacionismo, uma supernova estaria fora de questão, pois, segundo a tradição judaico-cristã, o universo é jovem. E se pudéssemos ver uma supernova, poderia ser provado que realmente as estrelas nascem e morrem o tempo todo no universo. Quer dizer, o universo é jovem, como poderia ser possível uma explosão de uma estrela ou a formação de uma estrela, já que seria preciso bilhões de anos para isso. Mas seguimos o assunto aqui. Se essa supernova estiver a caminho, estaremos seguros? Segundo a ciência, sim. Segundo a Bíblia, também sim. Por quê? Porque sinais nos céus, como a Bíblia diz, não passará de um mero sinal, que introduz séries de acontecimentos proféticos. O mais prejudicial destacado na Bíblia seria as estrelas que cairiam do céu, contaminando e atingindo as águas dos mares e dos rios, como descrito em Apocalipse 6,13. Eu levo esses acontecimentos ao pé da letra. Não vejo isso como metáfora. Muitos acreditam que as descrições em Apocalipse são metáforas que trazem uma compreensão diferente sobre o fim. Como você vê tudo isso aí? Comenta. A verdade é que uma supernova ou a supernova Betelgeuse poderia colocar o mundo em um breve crepúsculo, já que sua luz seria grande o suficiente para diminuir a luz da Lua e, quem sabe, disputar com o Sol por um tempo. Parece loucura, né? Mas veja bem, se a explosão de Betelgeuse fosse excepcionalmente maior e mais brilhante do que se espera, ela poderia, teoricamente, ter um impacto mais significativo na visibilidade durante o dia na Terra. Uma supernova extremamente brilhante, relativamente perto,
poderia temporariamente iluminar o céu diurno de maneira notável, talvez até rivalizar com a luz do Sol por um curto período de tempo. No entanto, ainda seria improvável que a explosão fosse capaz de escurecer permanentemente o céu diurno, pois a luz da supernova eventualmente diminuiria à medida que se afastasse da Terra. É importante lembrar que as supernovas são eventos astronômicos raros e que Betelgeuse está a uma distância significativa da Terra. Mesmo em um cenário altamente improvável de uma supernova extremamente brilhante, seus efeitos no céu diurno seriam temporários e não levariam a uma escuridão duradoura. Sendo assim, não passaria de um sinal, que é exatamente o que a Bíblia diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 29. Nesse ponto de vista cristão, a passagem de Mateus 24, 29 é geralmente interpretada como uma referência a eventos cósmicos e apocalípticos que ocorrerão no futuro, como parte do plano divino. A queda das estrelas do céu e os poderes cósmicos abalados são frequentemente entendidos e simbolicamente como sinal do fim dos tempos e do retorno de Jesus Cristo. Mas é imaginável que o impacto de uma escuridão causada por essa supernova seria assustador. As pessoas poderiam entrar em pânico, não é mesmo? Se Betelgeuse ou outra estrela visível no céu apresentar um comportamento extraordinário como uma supernova brilhante, algumas pessoas poderiam interpretar isso como um possível cumprimento dessa profecia e entrar em desespero. No entanto, é importante lembrar que as interpretações das escrituras podem variar entre diferentes crenças ou diferentes correntes e denominações cristãs. E nem todos os cristãos interpretam eventos astronômicos da mesma maneira. Isso não poderia passar de apenas um sinal no céu, um baita sinal, mas apenas isso. Em geral, essas interpretações religiosas estão ligadas à fé e a crenças pessoais. E a ciência astronômica fornece explicações naturais para esses fenômenos que não necessariamente se sobrepõem às interpretações religiosas. Quero dizer também que existem outros candidatos de estrelas supervermelhas que estão mais próximas de nós que podem se tornar supernovas. Se inscreva no canal para não perder, porque eu trarei esses temas para vocês, trarei esses vídeos em breve. Aqui no canal tem muita coisa para vocês. Olha só, tem uma playlist aqui de estudo bíblico, tem uma playlist com a narração da Bíblia, tem uma playlist aqui com esses vídeos sobre cosmologia e profecias e assuntos no geral. Por isso eu peço a você, se inscreva, porque em breve vai vir muita coisa boa. Eu tenho certeza que traremos bastante coisa aqui no canal para você e que isso sirva de incentivo para você continuar se interessando pela palavra de Deus. Eu sou Daniel Guedes, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.